Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olá, mulheres, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando para deixar mais uma palavra para vocês, hoje domingo de Páscoa. Vamos ler aqui Êxodo, o livro de Êxodo do capítulo 12. Vamos ler assim, alguns versículos, né? Vamos ler versículo 3 e 4 logo de início, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. No versículo 11 diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. No versículo 14 e 15 diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento de vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No versículo 24 e 25 fala assim: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Amém, mulheres? Essa palavra é palavra de conserto. Então, o capítulo 12, né, do livro de Êxodo, ele nos fala sobre a instituição da primeira Páscoa. É quando o Senhor chamou Moisés e Arão e deu o quê? Deu as instruções de como ele queria que fosse celebrada essa Páscoa, não é? E que seria o momento em que o Senhor estaria o quê? Livrando o seu povo da escravidão da terra do Egito. Amém? E a comemoração da Páscoa era acompanhada de uma semana onde comia-se o quê? Pão sem fermento, chamado pães asmos. Amém? E aí, posteriormente, né, o fermento, ele foi adotado como símbolo de quê? De corrupção, de contaminação, de pecado, que precisava ser removido, né? E a pessoa que desobedecesse o comando, né, disso, comesse, né, o pão fermentado, dava a mostra de quê? De rejeitar o conserto do Senhor, né? E essa pessoa seria o quê? Eliminada no sentido de não usufruir mais dos benefícios do conserto de Deus, né? E obedecer às instruções com relação à refeição era uma demonstração de fé, tanto antes quanto depois da primeira celebração da Páscoa. Amém? Então, o fermento, assim dizendo, né, tem uma conotação, né? Não é o fermento, o pozinho, mas dá sim aqui a conotação de o pecado, cuidado, muito cuidado, né? Vamos ver aqui o contexto aqui na 1 Coríntios, 1 Coríntios, versículo 5, de 6 a 8, né? Que fala também sobre
o fermento, que fala assim, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, mulheres? Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então, na carta aqui de Paulo aos Coríntios, ele faz uma observação sobre o fermento, né? Sobre o que o fermento faz com a massa, sobre o que uma massa velha, colocando junto com a massa nova, o que é que acontece, não é? E às vezes, né? E ele fala aqui também de quê? Como é que ele começa aqui? Não é boa a vossa jactância. O que é jactância, Marli? Jactância é arrogância. Jactância é vaidade. Jactância é orgulho. Jactância é soberba. Que são pecados. Amém? Então, às vezes, a vaidade, ela nos faz querer o quê? Com que a gente se misture com outras massas. Sem olhar a fermentação daquela outra marca. A vaidade, às vezes, é tão grande que nos cega. Amém? Então, massas essas que estão contaminadas com fermentos velhos, né? Fermento de quê? Que fermentos são esses, Maria? Fermento da avareza, fermento da idolatria, né? Dentre outros, que acabam o quê? Nos deixando de fora do conceito do Senhor. Infelizmente, mulher, nos deixa de fora do conceito do Senhor. Nos impede de cumprir o propósito de Deus, impede que recebamos as nossas bênçãos. Pois, impede, trava as nossas bênçãos no mundo espiritual. Por quê? Porque estamos ali, ao invés de estarmos como uma massa fresquinha, uma massa pura, né? Estamos como misturadas com massas velhas, cheias de fermento. Estamos ali, né? Então hoje, domingo de Páscoa, dia de celebrarmos a ressurreição, dia de vida, celebrarmos a vida, celebrarmos o novo. Eu deixo essa reflexão para vocês, mulheres. Eu lhe pergunto: você quer continuar sendo essa massa estragada? Essa massa velha com esse fermento velho, antigo? Essa massa que não agrada ao Senhor? Quer continuar se misturando? Ou você quer ser uma massa nova? Uma verdadeira massa nova? Como os pães asmos da sinceridade e da verdade. Hein? A decisão é sua. Hoje, domingo de Páscoa, dia de celebração do novo, da ressurreição, da vida. Eu deixo essa conjectura para você. Quer uma vida nova? Quer celebrar uma nova vida? Quer viver uma nova vida, ser uma massa nova, como os pães asmos da sinceridade e da verdade? Amém? Então olhemos para o autor e consumador de todas as coisas, ao Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e que vive para todo sempre. Amém, mulheres? Feliz Páscoa, que Deus continue abençoando você. Amém.
sabendo que Ele vive. E que Ele vive. Feliz Páscoa. Deus te abençoe rica e poderosamente. E quando chegar a hora, a morte não prevalecerá sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe e feliz Páscoa para você.